paz do Senhor a todos. Chegamos à segunda lição da nossa escola bíblica dominical, que tem como tema o nascimento de um líder profético em Israel. O nosso objetivo geral, acompanhe comigo. Exortar que a família pode ser o ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Objetivos específicos, acompanhe comigo. 1. Elucidar o ambiente familiar de Samuel. 2. Esclarecer que Samuel foi fruto de oração. 3. Expor a dedicação de Samuel. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 20 ao 28. Acompanhe comigo na tela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te aparecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concebeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei, por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. O nosso texto áudio, acompanhe comigo. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E também a nossa verdade prática, acompanhe comigo na tela. O surgimento de pessoas vocacionadas, como Samuel, pode ser o resultado de oração, consagração e ensino dos pais no lar. Então nós temos uma lição muito importante no dia de hoje. Vamos falar um pouco do lar, da família, daqueles que estão na casa do Senhor e também lições preciosas para as nossas vidas através da palavra do Senhor. Também vamos saber um pouco a respeito da bigamia na época de Samuel, vamos saber a respeito da importância do voto. E para comentarmos a lição de hoje, está nos dando a honra da sua presença, o pastor Odimar, nosso segundo superintendente, e também o nosso dirigente local de uma das nossas congregações do campo de Ponta Grossa, Johnny Silvério. A paz do Senhor, pastor Odimar. A paz do Senhor, pastor Danilo, a paz do Senhor, pastor Silvério, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem neste momento. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Danilo, pastor Odimar, a paz do Senhor a todos aqueles que nos ouvem, que Deus abençoe a todos e que seja muito edificante o nosso estudo dessa noite. Muito bem, nós vamos iniciar o nosso primeiro tópico falando sobre o ambiente familiar de Samuel. Onde nasceu Samuel? O ambiente familiar pode contribuir para a chamada de Deus? Pastor Odimar. Sim, o ambiente familiar ele contribui. Mas antes eu quero fazer uma colocação aqui, que Samuel, ele nasceu em Ramá, na região de Efraim, situado no centro de Canaã, que posteriormente seria chamado de Samaria. Samuel foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta após Moisés. Ele inaugurou a monarquia, ungindo Saul e Davi, reis de Israel. A respeito agora, sim, da pergunta que o pastor me fez, o ambiente ele pode contribuir e muito. Porém, há casos que o ambiente não altera o chamado,
Como podemos ver no capítulo 1 de 1 Samuel, que o lar onde Samuel nasceu não era perfeito. Problemas existiam em sua casa, mas esses problemas não anularam o projeto que Deus tinha para a família de Samuel. Pois era uma família que servia a Deus, que temia a Deus. Trazendo para os nossos dias, problemas existem em todas as famílias, problemas diversos, mas isso não pode e jamais impedirá o projeto que Deus tem para a família cristã. Glória a Deus. Pastor Silvério. Com certeza o ambiente familiar ele traz uma influência muito grande na vida, na formação, a criação que a criança vai ter. É claro que nem todas as crianças ou nem todas as pessoas têm o privilégio de nascer em um lar cristão, de ser educado nos moldes que a igreja estabelece. Todavia, como foi muito bem explicado pelo nosso pastor Odimar, sempre prevalecerá a soberania de Deus quando ele escolhe uma pessoa. Nós podemos ver muitas figuras bíblicas que, mesmo tendo um contexto totalmente ao contrário daquilo que Deus havia projetado para a vida deles, nós vamos ver que o projeto de Deus sempre prevalece. Um dos exemplos que nós temos a vida do apóstolo Paulo, né? Paulo, ele vai ser criado por uma família ortodoxa, vai ser criado nos moldes do judaísmo. A Bíblia vai dizer que ele é formado aos pés de Gamaliel, então era um judeu nato, um dos maiores perseguidores de cristão que passou pela terra. No entanto, isso não impediu de Deus fazer dele um dos maiores evangelistas que passou pela terra. Né? Nós temos outra figura muito importante. Nós vemos Moisés, um homem que nasceu como escravo, foi educado, foi criado e educado como um príncipe no palácio no Egito, pela filha de Faraó. E nós vamos ver que nem mesmo essa formação, a criação, nem mesmo a perseguição de morte quando ele ainda era uma criança, nem mesmo a educação, as riquezas do palácio vai impedir o projeto de Deus de que ele seria um libertador do povo de Israel, né? Então a soberania de Deus sempre vai prevalecer, ainda que o ambiente familiar seja muito importante para a formação do caráter do cristão. Muito bem. Vamos falar a respeito de um tema que abrange a família de Samuel, sua mãe Ana, e também para esclarecer, né, aos nossos ouvintes, aos nossos professores, para dar um respaldo. Como podemos esclarecer a bigamia nesta época? Pastor Silvério. Bom, primeiramente, pastor Danilo, é bom deixar bem claro para todos os nossos ouvintes que a bigamia, ela nunca foi uma prática criada por Deus, né? Então, ainda que nós vemos muitos dos personagens bíblicos importantes cometendo tal ato ou tal prática, isso não era algo que Deus se agradava, né? Nós vamos ver muitos homens de Deus que não somente a bigamia, mas tiveram várias mulheres, a exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, o rei Davi, rei Salomão teve 1000 mulheres, né? 700 esposas e 300 concubinas, e assim por diante. Então muitos homens, eles utilizavam-se dessas práticas, mas não que Deus os aprovasse. Então é bom deixar bem claro isso, que o projeto inicial de Deus sempre foi, como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a união entre homem e uma mulher, entre um macho, entre uma fêmea, o homem, a mulher, como está escrito lá em Gênesis 2, 24, que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, ou seja, singular, a sua mulher, não
as suas mulheres, e ambos serão uma só carne. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o projeto de Deus. Nos dias de hoje é possível também, nós vemos no Código Penal que nós temos aqui no Brasil, mais especificamente no artigo 235, que vai enquadrar tal prática, a bigamia, como um crime contra o casamento e contra a família, inclusive com pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, a gravidade dessa situação para a nossa realidade aqui no Brasil. Pastor Odimar. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, ele escreve assim: por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Tá? Então foi bem explicado pelo nosso querido apóstolo. Essa prática teve início, a bigamia, teve início, lá no Gênesis, com Lameque. Tá? Ele era descendente de Caim. Mas voltando aqui, como muito bem colocado pelo nosso pastor Silvério, essa nunca foi a vontade de Deus para a família, tá? Pois na sua infinita sabedoria ele estava ciente de que isso causaria conflitos no relacionamento conjugal e familiar. Embora isso fosse tolerado pela lei, como vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 21, do 15 ao 17. Tá? E, como foi dito, essa não era a vontade do Senhor. A bigamia não era a vontade do Senhor para o ser humano, para o homem em si. Lá em Gênesis, no 2, versículo 18, Deus disse: far-lhe-ei uma adjutora. Ou seja, ele disse uma, não 2, 3, ele disse uma. E nos ensinos apostólicos também, como podemos ver na primeira carta aos Timóteo, primeira carta a Timóteo, que o bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Ou seja, casamento deve ser entre macho e fêmea, um homem e uma mulher. A família de Samuel é um grande exemplo para as nossas vidas nos dias que nós vivemos hoje, porque tinha algo muito importante, como nos diz a lição, porque era uma família piedosa. A piedade pode ser considerada um dos pilares para a família cristã nos dias atuais? Pastor Odimar. Com certeza, sim. A piedade pode ser considerada um dos pilares para a família cristã. A família de Samuel era uma família piedosa, pois de ano em ano subiam à casa do Senhor para adorar. Olhando para a família de Eucana, com problemas conjugais, com problema conjugal, intriga, contendas, dentro da sua casa, e isso não afetou a piedade desta família, de subir todo ano para adorar a Deus. E hoje em dia, nos dias em que vivemos, não é diferente na casa de muitos hoje, muitos cristãos, muitos irmãos, mas nem por isso nós devemos de ser piedosos, devemos deixar de ser piedosos. Tá? A palavra piedade, ela vem do grego eusebeia, e ela significa respeito, significa amor, fidelidade a Deus, reverência. Tá? E esse pilar, a piedade, ele tem que estar alicerçado sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Unindo essas duas coisas, com certeza nós seremos muito abençoados por Deus. Pastor Silvério. Sim, com certeza pode ser um dos pilares e deve
ser um dos pilares, né, dentro de um ambiente familiar. A piedade, ela deve ser, inclusive, ensinada pelos seus próprios pais. A criança, ela vai seguir o exemplo dos seus pais, né? Pais piedosos gerarão filhos piedosos. Quando nós vamos entender sobre essa palavra piedade, o dicionário da língua portuguesa, ele vai dizer que significa uma demonstração de amor, uma demonstração de afeto, devoção, compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. Quando nós aplicamos isso dentro da nossa religião, dentro da nossa fé, é você prestar um culto como o nosso Deus merece, né? O culto que Ele merece. Então, a prática da piedade, nós vamos observar, biblicamente falando, que ela é tão importante que o próprio Cristo, lá em Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 4, na visão que João vai ter ali na ilha de Patmos, o Senhor, ele vai exortar a igreja de Éfeso pelo fato de ter abandonado as suas primeiras obras, de ter abandonado o seu primeiro amor, né? Então, é muito importante nós praticarmos a piedade. Tiago também vai falar isso no capítulo 1, versículo 27. Ele vai dizer que a religião pura, imaculada para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e dar assistência para as viúvas que estão em tribulação. Então, o evangelho é isso, é ter piedade. Então, com certeza, a piedade não só pode, mas deve ser um pilar no âmbito familiar, no meio da família. Muito bem, chegamos ao final deste tópico e voltamos já. Voltamos com o nosso segundo tópico, que fala a respeito do fruto de oração. Vamos falar a respeito da humildade de Ana. A humildade é o caminho? Podemos dar alguns exemplos relacionados a isto? Pastor Odimar. Eu quero ler com os irmãos um texto bíblico que está no Salmo de número 51, 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Nós vemos que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre foi um homem humilde, e um coração quebrantado, um espírito contrito na presença do Senhor. Então, a humildade é o caminho, é o caminho. Sim, a humildade é o caminho se quisermos ser vitoriosos em todos os sentidos da nossa vida, tá? Nós temos que andar no caminho da humildade. Creio que Ana, ela foi alcançada, tá? Ela foi alcançada sendo humilde pela graça de Deus, porque sem a graça de Deus, nós não conseguimos ser humildes, tá? Para suportar as afrontas de Penina, tá? Ela tinha essa graça sobre a vida dela. Como diz lá em 1 Pedro, tá? No capítulo 5, versículo 5, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças, né? Dá graça aos humildes. Aleluia. Então, irmãos, eu vejo também na vida do apóstolo Paulo, lá em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, Paulo, ele orou a Deus por 3 vezes para que o Senhor tirasse algo que afligia a sua vida. E ele orou a Deus por 3 vezes, mas o Senhor apenas disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, a graça de Deus, ela é a que forma a humildade na vida do cristão. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 33, diz que diante da honra vai a humildade,
Por isso, Ana, com sua humildade, foi honrada por Deus diante de sua adversária. Perfeitamente, pastor Odimar. Por isso que nós vemos que um sinal da humildade de Ana é que Penina sempre a ofendia e ela não retribuía da mesma forma. Pastor Silvério. Exatamente, pastor Danilo, pastor Odimar. A humildade sempre foi um requisito bíblico para se alcançar as bênçãos. O evangelista Lucas vai dizer lá no capítulo 14, no versículo 11, que porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado, né? Então nós podemos ver que a humildade ela sempre vai preceder a honra, enquanto a soberba ela vai conduzir a pessoa para a ruína, né? Um dos maiores exemplos que nós podemos ter de humildade é a do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos ler agora ali em Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o 11. Acompanhe conosco. Que vai dizer assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas nos céus e das coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, a humildade ela sempre precederá a honra, mas a soberba vai conduzir pessoas para a sua queda, para a sua ruína. Então vamos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. A humildade deve fazer parte da vida do cristão. Nós vemos que a lição de hoje também nos traz uma grande oportunidade de conhecimento. Ana tinha uma amargura na alma. O cristão é livre de passar por essas aflições ou por aflições em sua vida? Pastor Silvério. Com certeza, pastor Danilo, que não, né? Todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações, a passar por dificuldades. Inclusive, há muitas pessoas que acreditam que quando vem para Cristo, tudo vai ser um mar de rosa, né? Ou um mar de rosas, que não haverá tribulação, que não haverá... Pelo contrário, o próprio Cristo vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas Ele mesmo vai nos consolar. Tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por tribulações. A diferença entre o ímpio e o crente, o cristão, é que o ímpio, muitas das vezes, quando ele está nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas aflições, ele vai cometer atrocidades, ele vai se mutilar, ele vai fazer coisas horrendas, ele vai, muitas das vezes, até tirar sua própria vida, né? Quanto o cristão, não. O cristão, ele sabe em quem ele tem crido, ele conhece a força do seu Deus, e ele sabe que, ainda que venham as adversidades, as dificuldades, o nosso Deus, ele é um refúgio, ele é um socorro bem presente. É ali que nós nos escondemos, né? Como diz no Salmo 91, verso 7, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, e nós não somos atingidos. Essa é a força do nosso Deus. Vamos passar por tribulações, mas a vitória é garantida em nome de Jesus. Pastor Odimar. O salmista, no Salmo 42, 5, ele diz para a sua alma: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O segredo
é esperar em Deus, confiar em Deus. Então vemos que nós não estamos livres de sofrer aflições e passar por momentos difíceis no dia a dia. O Salmo de número 34, verso 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Porque há uma diferença. Há uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, como está escrito em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. O mundo sem Deus geme em aflições diversas, mas aqueles que confiam no Senhor têm um refúgio certo. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. No Evangelho de João, no capítulo 16, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo dando as últimas instruções para os discípulos, falando a eles que eles seriam expulsos das sinagogas, que eles seriam mortos, mas ao discorrer todo este capítulo, ele chega no versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus ouve as nossas orações. Eu gostaria de ter convosco, acompanhe comigo. Em Mateus, no capítulo 7, e verso de número 7, vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E Ana fez um pedido. Qual é a importância desse pedido, ou qual é a importância desse voto? Porque nos dias que nós vivemos hoje, quase não se fala mais em voto. Pastor Odimar. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Creio que é importante o voto, desde que seja feito de forma consciente, sensata e com fé. Porque o voto, ele é algo a mais unido ao nosso pedido que estamos fazendo a Deus. Vemos que Ana, ela foi ousada em seu voto, mas também ela foi decidida e fiel em cumpri-lo. Muito se fala em voto no Velho Testamento, mas no Novo, muito pouco. Eu creio que é por isso que pouco hoje, nos nossos dias, se fala em voto. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, verso 18, um voto que Paulo fez, e mais alguns que nós podemos ver, né, muito poucos no Novo Testamento. Então eu creio que aí, por causa disso, que vemos pouco falar em voto nos dias de hoje. Pastor Silvério. Quando se trata de voto, é muito importante nós salientarmos que o nosso Deus, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de comunhão. Deus, ele ama esse contato com a obra-prima da sua criação. Nós podemos observar lá em Gênesis que Deus, ele descia na viração do dia para ter comunhão com Adão. Vamos ver também, após o dilúvio, que Deus vai fazer uma aliança com Noé. Vai fazer uma aliança com o povo de Israel através de Abraão. E assim por diante. Então nós entendemos que Deus, ele gosta desse compromisso com o homem. Então eu posso afirmar, diante dessas referências bíblicas, que Deus, ele se agrada quando o homem propõe em seu coração a fazer votos. Exatamente como o pastor Odimar falou. Desde que seja um voto consciente, desde que seja um voto que você cumpra
A Bíblia vai falar que é melhor que você não vote do que você vote e não pague, né? Mas aqueles que votam e cumprem o seu voto, com certeza haverá um crescimento espiritual, haverá uma intimidade maior com Deus e em tudo aquilo que ele for fazer, ele será um bem-aventurado. Chegamos ao término de mais um tópico e voltamos já. Chegamos ao nosso terceiro tópico. Falaremos a respeito da dedicação de Samuel. O nome de Samuel e seus significados. O que nós podemos acrescentar a todos aqueles que estão nos assistindo e os nossos amigos? Pastor Odimar. Pastor Danilo, vamos ver a importância do nome, propriamente dito. Isaías 43, no versículo de número 1, diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E nós vemos a importância do nome. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o nome e seus significados sempre foram importantes para Deus e para o povo judeu. Começando pelo nome ao qual estamos estudando, Samuel. Ana pediu um filho a Deus. Pediu um filho a Deus, sendo o significado do nome de Samuel, Deus ouve, ou nome de Deus. Ou seja, tudo tem a ver com a forma, lugar e condição de como a criança vem a este mundo. Eu vejo desta forma. Vamos ao início de tudo. Aquele que foi criado pelo próprio Deus, por suas mãos, ou seja, Adão. Adão, cujo nome quer dizer terra, solo, porque foi criado do pó da terra. A mulher de Adão, Eva, significa vida ou mãe da vida. Então, e também nós vemos que Deus mudou o nome de alguns personagens da palavra de Deus. Nós vemos que ele mudou o nome de Abraão, ou seja, Abrão para Abraão. O nome de Sarai para Sara e Jacó para Israel. Mas nós voltando novamente ao significado do nome, nós vemos que há um nome que há sobre todo nome, né? E não convém nem comentar, né, esse nome, porque todos conhecem esse nome. Jesus, que quer dizer Javé é salvação, é Salvador, é salvação. Tá? Para nós que fomos enxertados na videira verdadeira, o nosso nome não tem tanta relevância como ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para que possamos receber das mãos do Senhor uma pedra branca com um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17. Pastor Silvério. Quando se trata do significado do nome, como foi muito bem explanado pelo pastor Odimar, é muito importante nós compreendermos a sua dimensão, porque nomear um recém-nascido judeu é uma tarefa sagrada e faz parte do ciclo da vida e da religião judaica. Geralmente a criança ela recebia o seu nome em uma cerimônia chamada de Brit Milá, também chamado de Bris Milá. É a cerimônia religiosa dentro do judaísmo, a qual eles cortavam o prepúcio do recém-nascido, e esse ato simbolizava a aliança que Deus havia feito com o povo judeu. E era nesse dia em que o recém-nascido homem, ele recebia o seu nome. Então o judeu, ele acreditava que
o nome definiria o destino que aquela criança iria ter, né? Dar-se aí a importância em colocar o nome certo para aquela criança. Como nós estamos falando de Samuel, foi já explicado pelo pastor Odimar, Samuel ou Shemuel, que quer dizer literalmente o nome de Deus, ou Deus ouve. Quando nós analisamos os elementos separados, nós vamos ver que Shem ou Shema, ela vem do aramaico com o significado nome, e o El vem significando Deus ou Senhor. Ou seja, dentro da crença deles, eles colocaram o nome de Deus ou Deus ouve. Eles estavam dando a entender que Samuel ele não seria uma simples pessoa, um simples personagem. Então o nome Samuel significa o nome de Deus, que dá-se a entender que ele seria um grande representante de Deus aqui nessa terra, a qual teve o seu ministério aprovado por Deus, e tudo o que ele fez, ele foi próspero quando caminhou nessa terra. Voltando a falar a respeito do voto, o cumprimento do voto. O que o voto traz para a vida cristã? Pastor Silvério. Bom, quando se trata de voto e a importância que o voto ele tem na vida do cristão, é bom entender sempre aquilo que já foi dito anteriormente, a importância de cumprir os seus votos, né? A relevância de poder fazer voto com Deus e sempre cumprir os seus votos. O salmista ele vai dizer no número 66, verso de número 13 e 14, acompanhe comigo. Ele diz assim: entrarei na tua casa com ofertas queimadas, pagarei a ti os meus votos, que os meus lábios proferiram e a minha boca falou quando eu estava em tribulação. Então, a importância do voto para as nossas vidas, o que nós podemos ver é muitas pessoas, quando elas estão em um momento difícil da sua vida, elas fazem votos com o Senhor e depois, quando Deus muda a sua realidade, elas deixam de cumprir esses votos, né? Quantas pessoas, né, já quando estavam no seu leito de morte ali, enfermo, fizeram um propósito, fizeram um voto com Deus: Senhor, se tu me tirares desse leito, se me deres saúde, eu vou trabalhar na tua obra. No entanto, o Senhor tira a pessoa do leito e essa pessoa depois não cumpre o seu voto, não trabalha, sempre tem uma desculpa. Outras, no entanto, quando estão desempregadas: Senhor, se me abrires uma porta, eu quero ser um dizimista fiel na tua obra. Daí o Senhor abre a porta e essa pessoa não se torna um dizimista, ou seja, não paga o seu voto. Então, a importância que o voto tem na nossa vida está no cumpri-lo. Tomar muito cuidado para poder fazer os seus votos e mais cuidado ainda para poder cumprir, fazendo assim com que o nome do Senhor seja glorificado sempre através daquilo que sai da nossa boca, dos nossos compromissos e das nossas alianças que fazemos com o Senhor. Pastor Odimar. Eu quero ser bem sucinto em minhas palavras com relação ao voto. Um voto feito e cumprido sempre trará bênçãos para as nossas vidas, porque assim foi na vida de Ana. Ela perdeu a presença do filho em casa, porém a nação de Israel ganhou um grande juiz, sacerdote e profeta. Um voto feito a Deus não pode trazer problemas para as nossas vidas, causando contendas e divisões. Vemos que Ana e Eucana estavam em comum acordo. Quando pegaram o menino e levaram para servir a Deus no templo. Então eles estavam conscientes daquilo que eles estavam fazendo. Eu quero deixar aqui algo que a palavra de Deus nos orienta, que eu tomo para mim. Está lá em Eclesiastes 5, versículo 5, que diz: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Vamos falar também sobre a dedicação de Samuel. A importância dos filhos na casa do Senhor.
e também, por que não dizer, a importância dos filhos na escola bíblica dominical. Pastor Odimar. É primordial a presença de toda a família na casa do Senhor. Vemos nos versos 21 de 1 Samuel capítulo 1: E subiu aquele homem Elcana e toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Se uma vez no ano eles iam à casa do Senhor e Deus o abençoava de uma forma tremenda, quanto mais nós hoje temos o privilégio de estar todos os dias na casa do Senhor, se quisermos, sacrificando ao Senhor nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como está lá em Romanos 12, versículo 1. Na escola secular, nossas crianças aprendem as coisas desta vida, que perecem com o tempo, mas na escola bíblica dominical, nossas crianças aprendem as coisas celestiais, coisas eternas que permanecem para sempre. Vemos em Provérbios capítulo 22, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pastor Danilo. Pastor Silvério. Bom, para responder essa última pergunta, eu gostaria de ler o Salmo 84. Acompanhe comigo. O salmista ele vai dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Minha alma deseja, sim, até desmaia pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde ela pôde pôr os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Para concluir, o verso de número 10 vai dizer assim: pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade, né? Então, as palavras do nosso salmista, eu faço dela as minhas. O melhor lugar para se viver é na casa do Senhor. E o melhor lugar para se criar os seus filhos é na casa do Senhor. Quando se trata de EBD, é ali que os nossos filhos vão aprender da palavra. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então é ali que eles vão aprender a ter fé. A Bíblia ainda vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é ali que eles, através da fé que adquirirão, ouvindo a palavra de Deus, vão aprender a fazer um culto digno para o Senhor. Então a EBD para nós é muito importante e com certeza para os nossos filhos também. Muito bem. Traga os seus filhos para a escola bíblica dominical, que Deus os recompensará grandemente. Nós vamos para a nossa conclusão. Acompanhe comigo. Chegamos ao término de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Com as considerações finais, Pastor Odimar. Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus, agradecer ao nosso pastor presidente José Polini, ao superintendente de nossa escola bíblica dominical, pastor Danilo, e agradecer também a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Pastor João Silvério. Maravilha, quero agradecer a Deus, faço das palavras do pastor Odimar as minhas, né? Que Deus abençoe a toda a coordenação desse trabalho
e louvar 100% o nome do nosso Deus, que tem nos dado esse privilégio de participar de um projeto tão lindo como esse. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, que as suas vidas possam ser enriquecidas com o conteúdo que nós explanamos aqui nessa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queremos aqui deixar o convite para a nossa próxima aula, que terá como tema a chamada profética de Samuel. Esperamos vocês na próxima aula. Todos, a paz do Senhor.